Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O profeta Isaías nos ensina a eficácia da palavra de Deus. Ela vem de Deus dirigida ao nosso coração e ela não volta para Deus sem cumprir os efeitos esperados. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de fazer germinar, fecundar a semente na terra, crescer e produzir frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus. Por isso vamos aproveitar esta ocasião e este momento que nós temos a oportunidade de escutar a palavra de Deus, deixar que ela realize em nós aquilo que Deus espera de cada um de nós. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a com abertura de coração acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles os matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abri-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles para mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos nesse trecho do Evangelho, pela segunda vez, Jesus que faz o anúncio da sua paixão. Ele está na Galileia, mas tem consciência de que deverá ir para Jerusalém. E ele sabe de tudo que lhe é esperado em Jerusalém. O que é esperado de Jesus em Jerusalém? Incompreensão, sofrimento, dor, julgamento, condenação e morte de cruz. Mas Jesus tem a plena consciência de que o Pai não o abandonará, que ele vencerá, que a vida vai vencer. Por isso ressuscitará no terceiro dia. Por isso vamos acolher esta mensagem de Jesus, porque também ela nos encoraja a fazer o nosso caminho do dia a dia, a subir com Jesus para o Calvário dos tempos presentes, ressignificando toda a nossa dor, toda a incompreensão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo justamente assim: Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes diz: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Esta expressão, Filho do Homem, era utilizada antigamente justamente para se referir ao Messias que havia de vir. E aqui nós temos uma mensagem muito bonita que o povo daquela época teve uma dificuldade muito grande de compreender, porque esperavam que este Filho do Homem, que o Messias que havia de vir, seria um Messias forte, um Messias poderoso, um Messias guerreiro, um Messias que viesse justamente com um exército forte, com uma carruagem, que viessem para guerrilhar, um Messias político. No entanto, o Filho do Homem apresentado aqui no Evangelho, segundo nos diz o trecho que nós terminamos de ouvir, é justamente o contrário. Ele é fraco, ele deverá sofrer,
vai ser entregue e ele vai morrer. Imaginemos o quanto foi difícil para o povo de Israel naquele tempo, que esperava um Messias forte e de repente vem um Messias frágil, um Messias que se entrega, um Messias que inclusive morre. Quanto o povo teve dificuldade para acolher e entender que Jesus fosse o Filho do Homem, o Messias esperado. Até para nós hoje, às vezes, é difícil de compreender e acolher um Messias simples, um Messias humilde. Nós preferimos um Messias forte, guerreiro, político e não um Messias simples. É por isso que há uma canção antiga que diz justamente isso. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, por isso não creram nele e mataram o Salvador. Então esta expressão Filho do Homem significa justamente o Messias esperado por Israel. No entanto, este Messias esperado não vem com as características da expectativa messiânica de Israel. Esperavam um Messias forte e vem um Messias fraco, humilde, que, como diz o Evangelho, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Ao mesmo tempo que Jesus é honesto com os seus discípulos e falar do seu destino, sofrimento, dor e morte, mas Jesus os encoraja também. Jesus tem esta clareza de que a morte nem o sofrimento terão a última palavra sobre ele, mas ele ressuscitará no terceiro dia. É isso que diz o Evangelho, mas no terceiro dia ressuscitará. Esta é uma mensagem justamente para que os discípulos, naquele momento em que acontecesse o que ele estava anunciando, soubessem interpretar tudo o que estava acontecendo e não deixassem que o medo e o desespero os impedisse de permanecer fiéis até o fim. Nós também precisamos recordar sempre disso, sobretudo quando estivermos passando pela cruz, pelo sofrimento e pela incompreensão. Nos recordar que o amor vencerá, que a vida vencerá a morte e que precisamos manter unidos a Jesus, sempre esperançosos de que a última palavra é sempre a de Deus e Deus sempre vence qualquer adversidade deste mundo. E aí diz o Evangelho, eles ficaram muito tristes justamente por isso, porque esperavam um Messias glorioso, um Messias forte, um Messias dominador e de repente o Messias apresentado é um Messias frágil, um Messias que entrega a sua vida, um Messias que morre, mas que ressuscita no terceiro dia. A segunda parte do Evangelho que nós ouvimos é uma questão sobre o tributo para o templo pago por Jesus e por Pedro. Jesus oferece um ensinamento muito bonito. Jesus diz que os filhos não têm necessidade de pagar porque são livres. Aqueles que pagam são os escravos. No entanto, para não escandalizar, Jesus pede que se realize este sinal extraordinário de ir ao mar, lançar-se para a pesca e na boca daquele peixe encontrar o necessário para pagar tanto a parte dele quanto a parte de Pedro. Isso Jesus mostra justamente para nos ensinar que nós não somos escravos, mas nós somos filhos. Por isso não podemos criar uma relação com o templo como uma relação de escravos, mas sim de livres. Afinal de contas, o Deus da nossa fé é um Deus que se revela como Pai, o Pai de cada um de nós. Por isso a nossa relação com Deus deve ser uma relação de liberdade e não uma relação de escravos. Mas se pergunte, como é a sua relação com Deus? Você se relaciona com Deus como livre, como filho, como filha? Ou a sua relação com Deus é de um servo para o seu Senhor, de um escravo para o seu Senhor? O Evangelho nos ensina, somos filhos e filhas e por isso mesmo livres e precisamos criar esta relação de liberdade de filhos e filhas com o Pai Eterno. Permitamos que esta mensagem do Evangelho nos ajude a superar a experiência religiosa como escravos para vivermos como filhos e filhas de Deus, portanto, livres. Que este Evangelho nos ajude também a olhar para Jesus, caminhar com Ele para Jerusalém, sofrer com Ele sua paixão, sua dor, mas na certeza da sua ressurreição, isto é, na certeza de que, no final, a vontade de Deus sempre vencerá. Sejamos encorajados, assim como Jesus encoraja os discípulos seus daquele tempo,
a enfrentar até mesmo o momento da sua prova final. Concluindo este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, tendo escutado esta mensagem tão bonita quando Jesus, pela segunda vez abertamente, anuncia a seus discípulos o seu destino, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Nós queremos voltar o nosso olhar ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa prece de gratidão, sobretudo pedindo a força do Espírito, para que também nós tenhamos a coragem e disposição de caminhar com Jesus para Jerusalém. Rezemos. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te invocamos com confiança a força do Teu Espírito Santo, para que sejamos fiéis a Jesus até o fim, para que subamos com Ele a Jerusalém, de modo que saibamos ressignificar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, na paixão, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, confiante de que, assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, também nós venceremos nossas dores e cada um de nós, pela fé em Cristo ressuscitado, participaremos também da sua ressurreição. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.